Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo e atualizando todas as informações do time do seu coração. Basquete, depois de um primeiro tempo apagado, o Mackenzie renasceu na partida e atropelou o Brusque em Belo Horizonte no último domingo pela final da Superliga B. A equipe mineira venceu o time catarinense por 3-7-1 com parciais de 25-17, 19-25, 24-26, 25-9 e voltou à elite do vôlei feminino depois de 12 anos. Voleibol. Destaque do vôlei aqui para abrir o nosso CBN Esportes. E agora destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima semana a todos que acompanham o CBN Esportes. Final de semana foi agitado para a Macaca, que realizou jogo treino contra o Paulista de Jundiaí. É clássico, hein? O Carlão de Freitas disse, o bicho deve ter pegado, mas a atividade aconteceu com os portões fechados no estádio Moisés Lucarelli, com vitória da Macaca. A escalação não foi definida para a imprensa, não foi divulgada. A informação que temos é que o João Brigatti utilizou praticamente todos os jogadores com um esquema ofensivo diferente. Daqui a pouco a gente detalha tudo sobre isso. E a diretoria segue no mercado em busca de mais um jogador do meio-campo para a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro. Depois de perder a invencibilidade na LBF para Ituano na última sexta-feira, o Sampaio se reabilitou ao vencer o Campinas por 73-58 no domingo em Campinas. As visitantes abriram logo no primeiro quarto e depois administraram o placar com 9 arremessos de 3 convertidos durante o confronto para impor a segunda derrota consecutiva da equipe paulista. Pintou o campeão, Palmeiras, monopolizando o futebol paulista, Gabriel Dodziak. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0, reverteu a vantagem que o Peixe tinha e se sagrou campeão paulista pela terceira vez consecutiva. Os gols da partida foram anotados por Rafael Veiga de pênalti ainda no primeiro tempo e por Aníbal Moreno na segunda etapa. O Santos pensa agora na disputa da Série B. O Corinthians joga na terça contra o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana, enquanto o São Paulo enfrenta o Cobresal do Chile pela Libertadores na quarta. Fórmula 1, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, realizado domingo em Suzuka, e foi dia de dobradinha da Red Bull, com Sérgio Pérez na segunda posição. Carlos Sainz completou o pódio para a Ferrari na terceira posição, foi a vitória 37 na carreira do tricampeão. E agora o destaque do Guarani aqui na CBN com Antônio Lupe. E o final de semana do Bugre também teve jogo treino. O Guarani enfrentou o Água Santa, que está se preparando para a disputa da Série D. Eu disse D de dado. E olha, com o elenco que tem Igor Vinhas, Neilton e outros jogadores que foram remanescentes da disputa do Campeonato Paulista. A grande novidade nesse jogo treino contra o Netuno foi a presença do atacante Caio Dantas, que participou da atividade. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a atividade do Guarani e a diretoria também no mercado. Ainda quer mais um centroavante para a disputa da Série B. E no Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu por 1-0 e conquistou o Campeonato Carioca. Em BH, o Atlético virou em cima do Cruzeiro, venceu por 3-1. No sul do país, deu Grêmio mais uma vez no Campeonato Gaúcho, vitória contra o Juventude 3-1.
E na Série A2, hein? Quem é que subiu? Qual será a grande decisão? Fábio Scheib está chegando aqui no CBN Esportes e nos conta tudo. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN, né? Conhecemos nesse final de semana os times que garantiram vaga para a elite do Paulistão no ano que vem. O Velo Clube, após 46 anos, e o Noroeste, após 14 anos, estão de volta à Série A1 do Paulistão. O Velo eliminou o Juventus após empate no sábado. E o Norusca, nos pênaltis, passou pela Portuguesa Santista ontem em Santos. Velo Clube e Noroeste agora disputam a final da competição em 2 jogos. E de volta, com a finalíssima no Benitão, em Rio Claro. Estamos nesta segunda-feira com o News Truck em ação, diretamente de Piracicaba, no Engenho Central, onde acontece o Seminário Internacional Nosso Futuro com Hidrogênio, realizado pela Prefeitura de Piracicaba e pela APLA, Arranjo Produtivo Local do Álcool. News Truck da CBN em Piracicaba, onde está Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Qual é o seu destaque? Bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, um bom dia especial, torcedor do Palmeiras, né, acordando nesta segunda-feira com o título todo orgulhoso, aliás, o tricampeonato de fato, merecido pelo que o Verdão apresentou no Campeonato Paulista, foi a melhor equipe em pontos, fez um jogo importante contra o Santos, venceu, demonstrando toda a superioridade, e agora sim, com Copa Libertadores pela frente, com o Campeonato Brasileiro, o Verdão se mostra aí a equipe a ser batida dentro do nosso futebol, Julião. É isso, são estes os destaques aqui do nosso programa de hoje. Você pode participar através do nosso WhatsApp 998699070. 998699070. O WhatsApp está à disposição para que você mande a mensagem. Hoje é dia de arrebentar nas participações aqui, repercutindo o Palmeiras campeão, deu Flamengo, deu Galo, deu Ceará. E foi um final de semana de festas por todo o Brasil. A gente ia falar bastante sobre os campeonatos estaduais, claro, dando uma atenção também para a Série A2, Norusca e Velo Clube retornando à elite do futebol paulista. Definido então, né? Definidos os participantes da edição 2025 do Campeonato Paulista. CBN Esportes nesta segunda-feira com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, Daniel França e Naldo Araújo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h13. Mário Quintino está chegando aqui na CBN para nos atualizar informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da John Boy Dunlop. A gente comentou mais cedo sobre um acidente na altura do Jardim Londres. A pista foi liberada, então nosso ouvinte que vai em direção da região central
já consegue passar por ali. No sentido do Campo Grande, tem obras à altura do Bandeiras, inclusive com lentidão, então atenção à altura do Jardim Ipauçurama. Falando ainda da Presidente Juscelino, por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos e a Rui Rodrigues tem movimentação maior para quem vai em direção do centro de Campinas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN com mais detalhes do trânsito de Campinas. 11h14. O novo Centro Cultural do SESI Campinas chegou com uma programação imperdível e gratuita, bem perto de você, na Avenida das Amoreiras, número 450. Só vem! Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. As semifinais da Superliga Feminina começam nesta segunda-feira, dia 8 de abril. Às 6h30 da noite, o Praia Clube de Uberlândia enfrenta o Sesc Flamengo e o Osasco enfrenta o Minas. Praia Clube e Flamengo às 6h30 da noite. Osasco e Minas às 9h30. E amanhã tem Vôlei Renata em quadra. A definição para saber quem vai para a semifinal. O duelo está 1-1 entre Vôlei Renata e Cruzeiro. Quem vencer fica com a vaga. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos, já vamos entrar em clima aqui de Campeonato Paulista. O Palmeiras campeão, mais uma vez, Abel Ferreira chegando aí ao 10º título no comando do Verdão. Impressionante como o Abel faz história e não se cansa de escrever novas páginas de conquistas no Palestra. Gabriel Dudac nos conta tudo da vitória do Palmeiras contra o Santos. No Allianz Parque, o Palmeiras precisava de uma vitória por 2 gols para ser campeão paulista diante do Santos, que jogava pelo empate. Nos primeiros minutos da partida, o Alviverde teve dificuldades para pressionar o adversário e foi preciso um lance polêmico para que a dinâmica do jogo fosse alterada. Aos 28 minutos, Hendrick e João Paulo se chocaram dentro da área santista e a arbitragem, após checagem do árbitro de vídeo, decidiu marcar pênalti. Na cobrança, Veiga converteu para o Palmeiras e a partir daí o jogo se tornou todo do Alviverde, que no entanto desperdiçou as oportunidades de chegar ao segundo gol. Na etapa complementar, o Santos buscou mais o ataque e a partida ficou mais aberta. As duas equipes tiveram chances claras para fazer, mas quem aproveitou foi o Palmeiras. Aos 22 minutos, uma roubada de bola palmeirense ainda no ataque fez a bola chegar ao lado esquerdo, onde Piquerez cruzou para Lopes, que ajeitou para Aníbal Moreno marcar o 2-0. O resultado dava o título aos palmeirenses, que se defenderam bem para aguentar a pressão santista nos minutos finais e que se sagraram mais uma vez campeões estaduais. Foi a terceira conquista seguida do Palmeiras no Paulistão, a 26ª no total e o 10º título de Abel Ferreira no comando do Alviverde. Na coletiva de imprensa, o treinador citou alguns dos aspectos que explicam tantos sucessos. A ambição que esta equipa tem e a fome de continuar a ganhar títulos. A segunda, o respeito que eles têm pelas decisões do treinador e o respeito que eles têm entre eles. Terceira, o bom ambiente que se vive dentro do nosso clube e dentro do nosso elenco. Mas sinceramente eu acho que o grande mérito desta equipa é nem se deslumbrar quando ganha, nem deixar-se ir abaixo quando perde.
Do lado santista, o técnico Fábio Carilli exaltou a campanha feita pelo time no estadual. Lá no começo, né, eu mesmo também, junto com muitas pessoas do clube, não imaginava que fôssemos chegar aonde chegou, mas aí começou o campeonato, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, um orgulho muito grande desse elenco, de tudo que aconteceu até agora, né? Muito triste pelo resultado, a gente quer sempre ganhar, mas bastante consciente daquilo que a gente fez e que a gente pode fazer na temporada. Nesta segunda-feira, o Corinthians faz o último treinamento antes de voltar a campo na terça para enfrentar o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. O time corintiano deverá ser semelhante ao que atuou contra o Racing no Uruguai, mas o volante Fausto Vera e o atacante Romero brigam com Bidon e Pedro Raul por vagas entre os titulares. Já o São Paulo volta a campo na quarta-feira para jogar contra o Cobresal do Chile no Morumbis pela Copa Libertadores. Lesionados contra o Tajeres e já diagnosticados com problemas mais sérios, Rafinha, Wellington Rato e Lucas serão desfalques para este e para os próximos duelos são paulinos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações, trazendo aí, né, um feedback completo dos times de São Paulo, em especial, claro, a vitória do Palmeiras contra o Santos. Vamos lá, analisando a grande decisão e vamos começar pelo lance mais polêmico do domingo, o pênalti em cima do Endrick, marcado pelo Klaus. Carlão de Freitas, sabe o Chave, começa por você, Carlão. Vi muita gente reclamando do protocolo, na verdade, né? Do Klaus ter feito ali um gesto de reiniciar o jogo. Aí, calma aí, não bate não. Voltou, foi lá pra cabine e deu pênalti. E aí, Carlão, foi pênalti? Olha, o Klaus, o que você pode falar sobre essa situação? Olha, Júlio, primeiro jogo eu acho que tudo dentro dos conformes, o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras foi merecedor, não só pela partida que fez ontem, mas por todo o campeonato. A prova disso, a pontuação. O Palmeiras realmente terminou o campeonato em primeiro lugar. Com relação ao pênalti, achei um pênalti questionável. Acho que em outros lugares, por exemplo, esse pênalti não seria marcado. Outros lugares eu cito a Premier League. Eu acho que esse para mim é o exemplo de campeonato. Agora, não estamos na Premier League, estamos no Brasil. Então entende-se a marcação do pênalti. Eu acho que ali o Endrick procurou o contato e houve realmente o contato. E o Klaus, junto com o VAR, eles analisaram e decretaram o pênalti. Um lance que para muita gente foi ou não foi, foi uma jogada que vale o debate, por exemplo. Mas marcou, tudo bem. O Palmeiras não venceu por causa do pênalti, o Santos não perdeu por causa do pênalti, mas eu não daria. Agora, a jogada é evitável, né? Nós até, chegando aqui em Piracicaba, nós estávamos debatendo sobre o lance. Uma jogada evitável por parte do João Paulo e por parte do Felipe Jonathan. Se sabe que o menino Endrick vive uma fase de ouro, uma fase em que ele não desiste da bola, já poderia ter quebrado a bola, põe pra lateral, pra evitar o problema. Não evitou o problema, aconteceu o que aconteceu, pênalti. O Veiga foi lá, bateu com muita autoridade, com qualidade e colocou o Palmeiras na frente. A partir dali, o jogo mudou o rumo e foi um Palmeiras dominante, o Santos buscando, até criou alternativas, chances, com o Otero principalmente. Mas um resultado justo, a diferença do Palmeiras e Santos hoje é uma diferença importante, uma diferença de 2-0 numa final de campeonato. E gostei das duas entrevistas, achei que o Abel foi muito coerente, exaltando o grupo e falando sobre o que este grupo do Palmeiras deseja, o que ele almeja, né? E o Fábio Carilli entendendo a superioridade do Palmeiras e também falando em coisas grandes, né? Eu acho que o Santos deu um cartão de visita super interessante para se recuperar, não só dentro do Campeonato Brasileiro, né, que vai disputar a Série B, mas se recuperar a vida santista, ser uma vida mais saudável daqui para frente. Ô Fábio, vou te falar onde eu achei pênalti no Endrick, no sutil toque do lateral do Santos que coloca ele em direção ao goleiro João Paulo, que na minha opinião foi o mais errado, porque o jeito que ele foi no lance, ele correu um risco grande, tanto que teve ali o contato veio, e aí a arbitragem com o Klaus, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Eu daria o pênalti, achei pênalti pro Palmeiras, e achei uma partida muito soberana do Palmeiras, mesmo ali quando o Santos, né, Fábio, teve um comecinho de jogo exigindo boas defesas do Everton. Exatamente, Júlio. Pelo pênalti eu também achei que foi pênalti na hora, você fica meio em dúvida, mas depois com o auxílio do VAR, o VAR tá aí para isso, eu realmente achei pênalti, o toque do João Paulo embaixo no Endrick também, e a próprio Felipe Jonathan também desequilibrando o jogador do Palmeiras, né? A bola ia sair para fora, lógico, o Endrick poderia pegá-la, mas o João Paulo foi muito
foi muito afoito pro lance, acabou pegando no pé do Hendrick, o Hendrick espertamente, né, também caindo na área, conseguiu esse pênalti pro Palmeiras. O Pituca, no começo do jogo, teve uma chance importante, né, chutou uma bola, o Everton foi buscar na gaveta ali, o Santos muito bem, começando, não ficou pressionado no começo, até foi para cima. E depois, no segundo tempo, um jogo maluco, né, um jogo aberto, os dois times tiveram chances, tanto o Palmeiras quanto o Gil tirando uma bola no primeiro tempo ainda embaixo da linha, depois o Mike tirando uma bola embaixo da linha também no contra-ataque santista. O Santos teve a oportunidade de empatar o jogo e se empatasse conseguiria claramente esse título tão desejado, mas o Palmeiras acabou com a força da sua equipe também, da força do Allianz Parque, conseguindo o segundo gol ali que foi administrável até o final da partida. Eu achei um jogo muito legal, ontem muito disputado, o Santos mostrando que tem força também, e o Palmeiras mais uma vez consolidando, né, como grande campeão paulista aí, viu, Julião? Deixa eu aqui registrar as participações dos nossos ouvintes. O WhatsApp é o 991869070. Bom dia, amigos da CBN. Não quero polemizar, mas entregaram a taça para o Palmeiras antes do jogo começar. JP de Moraes. Como assim? É o mesmo protocolo, né? O Neymar na Vila Belmiro tinha levado a taça também pro estádio, para dentro do estádio. E ontem os ídolos do Palmeiras, né? Ademir da Guia, o Marcos, também levaram a taça para ser exposta e depois entregue ao campeão. Mas é um protocolo, né? Mesmo como agora torcida única nos estádios, então não haveria necessidade de um jogador de cada equipe levar a taça. Dessa vez foi do Palmeiras que estava jogando em casa. O Wagner Tiburcio manda aqui as apostas agora para saber quantos estarão lesionados nos próximos jogos do São Paulo. Manda aqui a mensagem. Quem diria, o goleiro Reinaldo, tão perseguido por Carlão de Freitas, foi herói do Noroeste na semi da 3. Manda aqui o Renato Alves. Ô, Carlão, eu fui ver a idade do Reinaldo. O Reinaldo tá com 33 anos, cara. O tempo passa, hein? Ô, louco. O tempo passa, né? O Reinaldo, infelizmente, na Ponte, quando ele teve a oportunidade, ele não conseguiu literalmente agarrar, né? Ele sempre na categoria de base deu conta do recado, era tratado como uma joia, né, para brilhar no futebol, no time de cima, mas quando ele teve a oportunidade, foi aquele Ponte Preta Portuguesa, abertura do Campeonato Paulista de 2015, em que o Reinaldo falhou demais e acabou perdendo, né, a chance de se tornar um titular da Ponte. Mas jamais, nunca perseguiu o Reinaldo, não, muito pelo contrário, achava o Reinaldo um cara que queria ajudar demais a Ponte, infelizmente não conseguiu, mas ele seguiu carreira e agora vai fazendo sucesso, parabéns a ele. Júlio César Peroni, ouvindo as mensagens, né, dos torcedores em relação ao pênalti, se fosse pro time deles, que são competentes, compete e nunca ganha, seria pênalti. Claro que foi pênalti. Digo mais, foram 2 pênaltis no lance só. Primeiro do jogador do Santos, depois do goleiro. Pessoal, admite que dói menos. Verde é a cor da inveja e já faz tempo. Júlio César Peroni manda aqui a mensagem no nosso WhatsApp. O João pergunta, o que o Piquerez ainda faz no Brasil? Cara, o que o Piquerez jogou ontem foi qualquer coisa, hein, Carlão? Meu Deus do céu. Joga muito. Vive uma fase incrível, mostrou esta qualidade na Copa Libertadores. Ontem também, a fase, né, do Piquerez, nós acompanhamos o início desta trajetória de título do Palmeiras, né, contra a Ponte lá em Barueri. Ele amassou também, jogou muita bola, vive um grande momento lateral uruguaio. O Devani Ramos, na Libertadores contra o Boca, Rafael Claus e o VAR fizeram falta. Ontem foi vergonhoso, a Federação Paulista deve desculpas ao Santos. O Otto Werner, o Rafael Claus fez de tudo para tirar o título do Palmeiras ontem. Estava amarelando o time todo e não marcava as faltas que deveria. Só foi dar amarelo para o jogador do Santos no segundo tempo. Só marcou o pênalti porque o VAR chamou. Em menos de 30 segundos eu li uma contra, uma pró ao Claus. Impressionante. O Anísio Almeida. Isso é o gostoso do futebol. Ah, como é gostoso. O Júlio... Júlio Nascimento, né? Sou eu. Bom dia. Sem querer polemizar. Sem querer polarizar, ele escreve. Mas não foi pênalti. Todos tentam, mas só o Klaus é tri no apito e final do Paulista. Por que só o Klaus apita sinais? Anísio, Jardim, Carlos Lourenço, Campinas. Tá vendo, Lupe? Acabei de ler uma mensagem arrebentando, o palmeirense arrebentando o Klaus. Detonando o Klaus. Vem outro, detona o Klaus também. Isso é o gostoso, é discussão, é VAR, tem discussão, tem polêmica. Isso é o mais interessante. Mas é vida que segue, já foi. O passado é passado, o presente é presente, o futuro é incerto. Eu gostei da arbitragem. Não sei como é que tá
Pode falar, se tiver cara. o repórter CBN, pode falar, ficar pode falar. tranquilo aí para interromper. Mas eu acho que só esse debate já demonstra que foi um lance polêmico. Eu não daria, mas aí o Lupe daria, vários ouvintes falando que o pênalti seria mais... Então, com certeza, assim, é um lance duvidoso, é um lance que cabe à discussão. Tanto é que a gente tem um termômetro aí por parte do pessoal da... O Júlio quebra minhas pernas. Qual que é a escalação que daria? O Lupe daria, Fábio Chave daria. O Júlio daria. O Júlio daria. Sabe quem daria? Quem? O Valmir Bortoleto. Valmir Bortoleto. Naldo daria. Eliel daria. Ai, gente. O que tá sério aqui, ó. O Daniel Souza, bom dia. No lance do pênalti, se fosse o Neymar, tomaria amarelo por simulação. São as teorias conspiratórias. Só quero destacar aqui uma coisa sobre o Endrick. Tá voltando. Como é bom ter 17 anos, né, Carlão e Fábio? Tá voltando de lesão o Endrick. Ele disparou, cara. Ele tava muito. Eu não tô lembrando quem era o lateral do Santos, tá no lance. É o Felipe Jonathan. Jonathan. Por isso que eu falei. Tudo bem, é um lance que você pode discutir se foi pênalti ou não, mas era um lance evitável por parte do João Paulo e por parte do Felipe Jonathan. Eles deram moleza, deixaram o moleque chegar. O moleque não desiste de nenhuma jogada. Quando eu falo moleque, é no melhor dos sentidos, tá? Né? No bom sentido. No bom sentido. Eles deixaram o menino chegar e o Endrick foi esperto, foi malandro, procurou contato, teve o pênalti, um pênalti discutível. Agora eles vacilaram. O Felipe Jonathan tinha que se livrar do problema. A bola veio, quebra essa bola, não fica esperando o João Paulo chegar e deu no que deu. Ô, Fábio, com 17 anos, você dava esse pique aí que o Endrick deu no lance do pênalti? Não, eu faria outras coisas também, viu, Julio, também. Mas que ele isso, tem muita fome. Ele tem muita fome, né? Só que agora o Palmeiras encara a realidade, né? O Endrick daqui a pouco já vai embora e o Palmeiras anunciou que ele vai ficar 2 semanas fora tratando dessa possível lesão que ele teve aí no jogo contra a Espanha nas 2 próximas semanas. Então o Endrick não vai atuar pelo Palmeiras, então resta pouco tempo para o palmeirense ver o Endrick em campo, já que em julho ele já está indo para o Real Madrid. Né? O Florentino Pérez já ligou para a Leila, cuida do meu menino. Estamos esperando ele. Vamos para o repórter CBN, na volta a gente fala mais, 11h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de abril de 2024. O Brasil tem 389 escolas médicas. A informação está no balanço do Conselho Federal de Medicina. É a segunda maior quantidade do mundo. O país perde apenas para a Índia. Desde 1990, o número subiu quase 5 vezes. Na avaliação do Conselho, a criação das escolas ocorre de maneira indiscriminada e sem critérios técnicos mínimos, o que afeta a qualidade do preparo dos futuros profissionais. A pesquisa também revela que existe concentração em determinados locais. O problema aprofunda as desigualdades na distribuição, na fixação e no acesso ao atendimento. Diante da situação, o Conselho Federal de Medicina alerta para a ausência de políticas públicas que estimulem a ida de profissionais para áreas mais distantes e menos desenvolvidas e para o Sistema Único de Saúde. O presidente Lula volta a debater hoje a possibilidade de mudança no comando da Petrobras, depois de convocar uma reunião e desmarcar o encontro ontem à noite. Ele havia convocado, de última hora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater a situação da estatal. O presidente da companhia, Jean Paul Prats, passa por um processo de fritura. Interlocutores do Planalto dão como certa a saída dele. O jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, afirmou que foi assaltado depois de o time conquistar o título carioca. O caso aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro na noite de ontem. Por meio de redes sociais, o atleta disse que os familiares dele ficaram sob a mira de fuzis. O jogador afirmou que os criminosos levaram o carro, celulares, roupas e até a medalha de campeão. Numa postagem feita de madrugada, ele disse que tudo foi recuperado. Ninguém foi preso. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões,
melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Júlio Nascimento. News Truck CBN Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos aqui com o nosso CBN Esportes. Importante falar também, né, que estamos com o News Truck hoje diretamente de Piracicaba, onde estão Antônio Lupe e Carlão de Freitas, no Engenho Central, onde acontece o Seminário Internacional Nosso Futuro com Hidrogênio, realizado pela Prefeitura de Piracicaba e APLA, Arranjo Produtivo Local do Álcool. Mais participações aqui, daqui a pouco tem informações de Guarani e Ponte Preta. Marcelo de Paulínia, bom dia. Carlão de Freitas, eu falei pra você. Palmeiras ia virar o jogo, escreve aqui o Marcelo. Bom dia, o Chaib daria porque ele é palmeirense. Klaus meteu a mão no Santos. O Paulo Dias escreve aqui a mensagem, daria o pênalti, tá, Fábio? Fique tranquilo. Ontem eu ouvi muitos elogios de um zagueiro que está vindo pra Ponte. Ele vem lá do Nova Iguaçu. É o Wagner quem escreve. Sérgio Rafael, né, Antônio? Exato, né? Já terminou o seu compromisso com a equipe carioca, né? Com vice-campeonato. Deve chegar agora essa semana, né? Pegar aí alguns dias de descanso. O Sérgio Rafael, com PH. Mais uma cara nova no elenco da Macaca. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a Ponte. Bom dia, meus amigos. Aqui é o Ademir de Itu. Mais importante que o meu Palmeiras é tricampeão. Foi pênalti, sim. Mas o importante é que o meu Palmeiras foi tricampeão. Escreve aqui o Ademir. Lupe, eu sofri com o gol do Samarone em 64. Imagino o sofrimento dos torcedores da Santista ao perder ontem para o Noroeste. Paulo Chácara da Barra escreve aqui no nosso WhatsApp. Ô Júlio, o Eurico Mursa, né? A casa da Briosa tava fervendo de gente. Tinha gente espremida no alambrado. E, cara, quando perde nos pênaltis é doído, né? Porque a caminhada foi, conseguiram um ótimo resultado em Bauru, um empate, para decidir em casa. Sai atrás do placar, porque o Noroeste abriu o placar no jogo, né? E depois empata, só que aí nos pênaltis perde. Cara, eu acho que isso é complicado. A Portuguesa Santista perdeu a vaga. O Noroeste tá de volta à primeira divisão, vai definir o título com o Velo Clube da nossa Rio Claro. 019. Depois de 40 anos, mais de 40 anos, né? A última vez foi em 79. O Velo está de volta à elite do futebol do estado de São Paulo. Temos audiência em Rio Claro que nos abraça, então parabéns aos torcedores do Velo Clube que ano que vem vai disputar a Série A1 do Paulistão. O lance de pênalti sobre o Hendrick é pênalti em qualquer lugar deste planeta Terra, pois a regra é clara. Carlão falou que não. O Carlão falou que não é não. A regra é clara e universal, sendo penal por imperícia, imprudência, negligência. É o Léo do Centro que escreve aqui. Na verdade, essa frase popular aí, né, do Arnaldo César Coelho, ele mesmo admite que é um bordão, mas não é verídico. Que a regra não é tão clara assim quanto deveria ser, inclusive, em alguns momentos. Mas tá registrado aqui. Mas eu não vejo, eu acho que só o fato de termos várias opiniões, milhares, eu acho que de qualquer maneira até isenta o Rafael Klaus. Eu não daria. Achei que, pra mim, eu tenho uma teoria. Eu acho que na área tem que ser pênalti de verdade, não é qualquer contato que marcaria pênalti. Mas também, respeito, eu não vejo polêmica. É um lance discutível na minha visão. Mas respeito, o Hendrick foi tocado, isso é inegável. Então,
pênalti, mas eu não daria, mas também não vou entrar em dividida por causa disso, não. Acho que foi uma jogada em que vale aí uma opinião, vale uma jogada que vale duas opiniões. Ô, Júlio. O Adilson Ferreira tá dizendo aqui, Lupe, o melhor é ver o choro dos antes, reclamando do VAR, como se o VAR fosse algo errado, quando na verdade, ao contrário, foi feito para ajudar Adilson Ferreira. Eu queria também só dar destaque, né? Porque o final de semana foi marcado por milhares, títulos, né? Vários, milhares. Conhecemos muitos campeões estaduais que muita gente não dá valor nenhum. Mas não é isso o meu destaque. Tem muita gente que não gosta dele, até pelo que ele fez à frente da seleção brasileira, né? Teve 2 oportunidades para levantar a taça da Copa do Mundo e não conseguiu. O professor Tite... Dunga, né? O Tite. Não, o Tite. 2 chances o Tite teve, mas não conseguiu, não logrou êxito. Mas ontem uma cena me chamou a atenção. Ele deu a medalha de campeão carioca pro treinador do Nova Iguaçu, né? Eu esqueci o nome dele. O Carlos Vitor, treinador do Nova Iguaçu. Cara, eu achei muito legal esse gesto, sabe? Porque é um treinador que não tem aí tanto know-how, a gente não vê falar sobre isso. Levou o Nova Iguaçu a decisão de um campeonato carioca, que é importante sim, deixou para trás Vasco, tirou o Fernando Diniz de seleção brasileira e tirou o Ramon Dias. Exatamente, entendeu? Então eu achei bacana esse gesto. Ah, mas o Tite não valorizou a conquista. Não, ele valorizou ainda mais, dando a medalha de campeão pro técnico do Nova Iguaçu. Eu achei muito legal esse gesto do professor Tite. É isso, Adenor Leonardo Bach, mais uma vez campeão estadual. Antônio Lupe, vamos com informações dos times de Campinas. Tivemos atividades aí no final de semana, né? Jogos treino. Tá chegando a hora e nada da tabela, hein? Cadê a tabela? Não é hoje. Fica tranquilo. É hoje. Hoje sai. Hoje sai. Hoje sai. Sem falta, eu não né? falei com ele, mas pelo cronograma, hoje sai. Pode sair, assim, da primeira quinta rodada. Coisa curta, tá? Ó, mas vai sair. Acabei de ver aqui, o regulamento aponta até 10 dias antes. Então, no máximo... No máximo até quarta-feira. No máximo até quarta-feira. Não, até amanhã. Não, Se começar dia 19 é uma previsão, né? É uma previsão. Que pode a previsão é 19, 20 ou 21. Então, no máximo até quinta-feira. Mas deve sair hoje. Não, pode soltar o hino. Pode soltar o hino que sai hoje. Sobe o hino. Pode começar a comemorar. Eu diria Gustavo Villani. Informações... A gente começa por quem? Da Ponte Preta. Ponte Preta, vamos lá. A Macaca que começa a sua caminhada na Série B contra o Coritiba. Estádio Moisés Lucarelli, vamos conhecer em breve a data correta e o horário da primeira partida da Alvinegra na Série B do Brasileirão. E a Ponte aproveitou esse período, né, de treinamentos, de preparação, para realizar um jogo treino no final de semana, aconteceu no último sábado, contra o Paulista de Jundiaí, que está se preparando para disputar a 5ª divisão do futebol do estado de São Paulo. Carlão de Freitas, quando eu disse isso, a Ponte jogou contra o Paulista. Ele falou, vixe, é clássico, hein? Falei, vixe, mas será que o bicho pegou? Não tenho informação, porque a atividade ela foi com os portões fechados para todo mundo. Então ninguém viu esse jogo treino. A Ponte venceu pelo placar de 5-2 e a atividade ela foi importante para o técnico João Brigatti dar ritmo aos jogadores. 3 tempos de 40 minutos. Segundo informações apuradas, inclusive pelo ge.com.br, Brigatti testou muitas formações, inclusive um esquema com 3 atacantes, né? O que pode dar indícios de que o Brigatti pode mudar o esquema com 3 zagueiros em que foi utilizado na disputa do Campeonato Paulista. Os reforços participaram da atividade, né? O goleiro William, o zagueiro Joilson, o Lucas Bochecha, o Dudu Vieira e os atacantes Matheus Regis e o Everton Brito. A Ponte deve anunciar hoje, né, ou até quarta-feira, a contratação do Zé Mário. Tem contrato com a Inter até o dia 10 de abril, então tem essas questões burocráticas. Mas, ou seja, a Ponte aí na reta final de preparação, já realizando algumas formações táticas para colocar em campo contra a equipe do Coritiba. E eu tenho uma grande dúvida e uma expectativa de como o João Brigatti vai utilizar o Matheus Regis. Porque no São Bernardo, ele jogava às vezes de meia, às vezes de atacante, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Fica a expectativa de como o Brigatti vai utilizar essa principal contratação da Ponte até agora, o Matheus Regis. Se vai utilizar como meia ali ao lado do Elvis ou de outro meio-campista, ou um pouco mais à frente, atuando pelos lados do campo. Júlio.
Perfeito, Lupe. E são avaliações importantes, né, Carlão, a serem feitas neste momento. São 2 semanas aí para o começo do campeonato. E agora é o momento também de criar alternativas táticas, não ficar preso ao que funcionou ou ao que não funcionou dentro também do Campeonato Paulista, né? Eu acho que com o Matheus Regis você ganha aí 2 opções, né? Uma opção de ataque realmente para fazer aí jogar como um segundo atacante pelos lados do campo, ajudando, no caso, o Gé, né? Que deve começar aí a competição como titular, ou então um pouco mais recuado, jogar junto com o Regis, né? Fazer com o Elvis, fazer aquela dobradinha, ou na ausência do Elvis, assumir realmente a camisa 10, né, o setor de criação da Ponte, até porque o campeonato da Série B exige demais. Não sei se o Elvis vai ter abacaxi, né, como a gente fala na gíria do futebol, para jogar principalmente os jogos fora de casa, né? Então o Matheus Regis ele surge como uma alternativa importante para ajudar no meio-campo, para ajudar na frente. É a cereja do bolo dessas contratações da Ponte. Agora resta saber se o Matheus Regis vai apresentar o futebol parecido com o do São Bernardo, né? Porque ano passado nós tivemos o Barleta, que foi a grande surpresa ou a grande revelação do Bernô, e não deu muito certo. Perambulou pro Corinthians, Ceará, está lá no Sport. E a gente espera que o Matheus Regis, que foi uma revelação, apesar dos 26 anos, mas foi uma revelação do São Bernardo, que ele possa corresponder com a camisa da Macaca. Ô, Júlio. Sim. E ainda falando do Regis, né? O que o Carlão disse também serve pro Matheus Regis, porque no passado ele foi pro Atlético de Goiás. Série B de brasileiro. Subiu, mas jogava Série B o Atlético. Ele fez pouquíssimas partidas. Eu até busquei algumas informações, ele teve muitos problemas, né? Poucas oportunidades e alguns problemas físicos que atrapalharam a atuação do Regis, do Matheus Regis. Tem que falar Matheus Regis, porque senão a gente confunde, né? Do Matheus Regis com a camisa do Atlético Goianiense. E a Ponte ainda tenta, além dessas contratações que foram feitas, né? 8 contratações, a Ponte ainda busca mais um jogador de meio campo. A gente já comentou aqui sobre a possibilidade do Zé Ricardo, né? Que estava no Ceará, jogador que teve muito destaque no América Mineiro, mais um jogador de meio campo, mais um volante, até porque a Ponte perdeu 3 jogadores que estavam, né? No elenco no inío do ano, né? O Filipinho, o Felipe Amaral e também o Leonaldo. Fábio, inclusive essa reposição, né, no setor de volantes é importante, porque o Brigatti, ele se utiliza muito, se apoia muito, né, nos volantes do elenco para montar as estratégias tanto no Campeonato Paulista quanto também na Série B, né? Depois das contratações da Ponte Preta, é o setor que mais carece realmente de peças, né, para justamente auxiliar o Brigatti aí, sabendo que a Série B tem muitos jogos, né, muitas contusões, também suspensões. Então, repor e reforçar o meio-campo é necessário para a Ponte Preta para tentar manter o padrão, né, que o Brigatti gosta, como você disse, gosta de utilizar o meio-campo. Então, meio-campo é importantíssimo. É isso. Na volta do intervalo, a gente fala do Guarani também, que teve jogo treino. O Guarani também entrou em campo no sábado, no final de semana, e segue seus preparativos para a Série B do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. A gente fala já do Bugrão. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Voltamos aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani, que também teve jogo treino aí no final de semana, certo, Antônio Lupi? Certo, Júlio Nascimento. O Guarani enfrentou a Água Santa, que se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro. E diferente do que aconteceu nos outros anos, é claro que é a primeira vez, né, que o Água Santa vai disputar a Série D. Até porque ano passado foi vice-campeão paulista, perdeu a decisão justamente para o Palmeiras, né? O Palmeiras conquistou o tricampeonato e o Água Santa ano passado foi o vice-campeão. E esse resultado deu a oportunidade do Água Santa disputar a Série D, a 4ª divisão do futebol do Brasil. Aliás, está mantendo jogadores experientes. Igor Vinhas, pelo que tudo indica, vai ficar. O Neilton, ex-Guarani, também deve ficar. O Léo Senna, que é um dos jogadores que surgiu muito bem no Goiás, também deve ficar para jogar a Série D. Enfim, e o Água Santa foi o adversário do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A atividade também foi fechada para a imprensa, não tivemos acesso ao treino que foi realizado entre Guarani e Água Santa. A principal novidade foi a presença do Caio Dantas, né? Existia a expectativa do Caio Dantas ser liberado após a final do Campeonato Baiano, que aconteceu ontem. O Vitória foi o campeão, só que ele foi liberado antes, ou seja, ele chegou em Campinas, já vestiu a camisa e já foi para o jogo treino, participou aí de um pedaço da atividade, que foi dividida em 3 tempos de 30 minutos. E o técnico Claudinei Oliveira aproveitou aí para fazer as observações táticas e técnicas daquilo que ele quer colocar em prática na estreia do Bugre contra o Vila Nova lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia. Luan Dias também participou da atividade, todos os jogadores que foram contratados, né? O Douglas Bacelar, o Jefferson, o Kaique, o Bruno Oliveira, o Luan Dias e os atacantes Ayrton e também o Renier, jogadores que foram contratados para a 2ª divisão do futebol nacional. O Guarani provavelmente começa a Série B com uma equipe diferente, que terminou o Campeonato Paulista e o Bugre garantiu vaga na 1ª divisão do Campeonato Estadual para o ano que vem. Gabriel Santos, esse já foi embora, rescindiu o contrato, o jogador nem participou da última atividade em que a imprensa teve acesso na quinta-feira, deve ser anunciado pelo Paysandu. O Pablo Tomás, atacante, também não participa mais do dia a dia do Guarani. Júlio. Pois é, o Guarani reformulou praticamente todo o ataque, né, Carlão? Se a gente parar para pensar, inclusive nos jogadores de referência, o Derek foi embora, o Bruno Mendes teve uma lesão séria, né? Pablo Tomás não vai renovar o contrato e o Gabriel Santos saiu, então o Guarani tá mexendo bastante na estrutura do ataque. Olha, Júlio, se o Caio Dantas virar, se ele jogar com a vontade que ele demonstrou em defender a camisa do Guarani, já se apresentou antes mesmo, né, do término do Campeonato Baiano, o Guarani tem muito a aproveitar, né? Este setor é um setor que no Campeonato Paulista não foi bem, tanto é que o Pablo Tomás, um reserva, ele termina como titular, claro, por situações também incontroláveis, né? No caso do Bruno Mendes principalmente, mas o Derek, as lesões atrapalharam, mas o Caio Dantas, o Luan Dias, o Guarani também. Cara, tô um pouco animado com um pouco, né? Porque não é muito bom ficar muito, mas eu tô animado com a montagem dos elencos dos nossos clubes, né? No caso, o Guarani, o Luan Dias chega com uma expectativa, a gente espera, né? Que é o que está assombrando o Luan Dias, que seja o Luan Dias do Água Santa, não o Luan Dias de Goiás, de Santos, de Ponte Preta, porque se ele jogar o que ele joga no Água Santa agora com a camisa do Guarani, tem muito a ajudar. E o Caio Dantas também. Caio Dantas precisa voltar a protagonizar, como foi no Sampaio Corrêa principalmente, em algum momento com a camisa do Náutico. São jogadores importantes que, se estiverem ali próximos do 100% físico, eu tenho certeza que eles vão ajudar demais o Guarani. Ô, Júlio. Oi. E a diretoria do Bugre segue ainda em busca de mais um atacante, né? A gente até comentou a falar do nome do Getúlio, mas parece que não logrou êxito as negociações. Mas o Guarani segue, além do Caio Dantas, mais um, porque tem essa questão que você falou do Bruno Mendes, né? Só volta em julho. Saiu o Derek, se não me engano, do Paulistão, ficou Reinaldo
e João Vitor, por enquanto, né? O João Vitor, por enquanto, fica no Guarani. Verdade, bem lembrado. O João Vitor tá aí dentro do Guarani, inclusive do que eu conversei aí com algumas pessoas, está nos planos, né? Não é um jogador que deve sair, então pode ser reaproveitado aí dentro desse elenco do Bugre. Pois é, Fábio Scheibe, o Guarani com mudanças também, né? Pensando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, teremos um Guarani diferente, mas o Guarani apostando muito nesse trabalho de manutenção do Claudinei Oliveira, né? Um tempo maior para o Claudinei trabalhar o time e preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente falou do Corinthians na semana passada, naquele tempo que ficou sem jogar, de preparação também, foi eliminado do Paulista e acabou tendo esse tempo para jogar a Copa Sul-Americana, pode se aplicar também tanto a Guarani quanto a Ponte Preta também. A gente precisa ver como vai voltar o time, né? Muitos reforços também, num jogo à vera, um jogo disputado, vamos ver como se comporta, né? O novo elenco do tanto Guarani quanto Ponte Preta, com bastante reforços. E para estrear no Brasileirão da Série B, vamos ver se o Claudinei fez um bom trabalho também, se conseguiu entrosar essa equipe, porque é muitas caras novas aí, o Guarani precisando mostrar uma qualidade melhor do que foi o Paulista, né? Esse tempo de preparação é importante, mas também é fundamental que se joguem, né? Não apenas amistosos, mas jogos competitivos também. A gente espera ver o Guarani muito bem nessa estreia do Brasileirão já na próxima semana, né, Julião? Perfeito. Bom, temos aqui um tempinho para as mensagens, separei aqui para voltar para as mensagens, mas antes delas, o Fábio Scheibe também preparou aqui na nossa série Futebol Alternativo resultados importantes de Série A3 e Série A4. Aliás, acompanhei os dois times da região aqui de Campinas na Série A4. Rio Branco deu show, hein, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio. No sábado, né, quartas de final, jogo de ida. Estamos nos jogos de idas das quartas de finais da Série A4. O Rio Branco bateu o Taquaritinga por 3-1 lá em Americana, primeiro jogo, e joga com vantagem na volta. O União Barbarense empatou 0-0 com Francana. Agora, com a Francana, o jogo de volta é em Franca. União Barbarense e Rio Branco com chance de classificar. E além dos dois duelos, o 15 de Jaú venceu o Barretos por 2-0 e o SCA Brasil, lá de Santana de Parnaíba, bateu o São Carlense por 1-0. Jogos de ida das quartas de final da Série A4. Na próxima semana são jogos de volta. E pela Série A3 são definidos os semifinalistas. O Desportivo Brasil, de Porto Feliz, bateu o Catanduva nos pênaltis, está classificado, assim como o Votuporanguense também, que venceu Marília nos pênaltis. O Desportivo Brasil e o Votuporanguense fazem uma das semifinais. Na outra, o Grêmio Prudente, que bateu o Bragantino 2 por 4-2, enfrenta o São Bernardo, que despachou o Sertãozinho no Bruno José Daniel no último sábado. Então, São Bernardo e Grêmio Prudente e Votuporanguense e Desportivo Brasil estão na luta por duas vagas da Série A2 do próximo ano, fazem a semifinal da competição. Boa, Fábio Scheibe, sensacional. Passando aqui para o nosso WhatsApp, 998869070. Bom dia, o Tite joga para a plateia, jogada de marketing. Manda aqui o William. Olha, mesmo se talvez tenha sido, pode ter sido essa a motivação do Tite, não sei, não dá para julgar a intenção de alguma pessoa. Mesmo se foi um reconhecimento muito legal para o técnico do Nova Iguaçu. E tenho certeza que o técnico do Nova Iguaçu nunca vai esquecer esse gesto do Tite, até porque o colocou em evidência ainda mais, né? Além do fato de ele ter chegado aí na final do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca. O Almeida, Jardim das Bandeiras, vocês falaram, mas não deram resultado no jogo treino do Guarani. Deu sim, o Lupo falou, empate, sem gols, 0-0. Oxo, 0-0. Como diriam os antigos, né? Oxo, 0-0. Sem gols. Fala, Júlio, sempre critiquei o Klaus, mas ontem ele foi nosso. Vai, Verdão, é o Paulo Minoso. Ai, caí. Opa! Caí, velho. Aos 45, Julião. O Klaus já se preparando para encerrar a partida. Chama o